Bom, gente, meu nome é Gilberto, eu sou membro da igreja, da primeira igreja batista, e também sou advogado. E o pessoal me pediu para dar uma palavrinha sobre um assunto que é meio deixado de lado pelos pastores até que chega a velhice, que é a previdência. A previdência oficial, a previdência do INSS, ela tem uma série de regulamentações. E o nosso sistema é contributivo, ou seja, quem contribui tem direito, quem não contribui não tem direito. Fora o BPC, né, que não é previdência, aí é um outro tipo de benefício. Mas a questão toda é que eu tenho que analisar na minha vida se eu contribuir, se eu estou contribuindo e como eu vou contribuir. E para isso, eu estava brincando com o Júlio ali ainda há pouco, não tem uma receita de bolo. Eu preciso procurar alguém, um profissional dessa área, especializado nisso. Eu não sou especializado em previdência, tá? Eu só sei um pouquinho de estudar mesmo. Mas analisar o caso concreto. Tá? Ele precisa pegar toda a informação da vida previdenciária de cada um e fazer uma análise e ver qual o jeito ou a melhor opção para cada um. Eu vou dar aqui umas regras gerais, ok? Então, o pastor, ele normalmente, porque, primeira coisa, a remuneração do pastor não é remuneração. Ela não tem conceito de renda, é sustento. Então, ela não está inserida no contexto de renda para efeito previdenciário. Ela está no contexto de renda para efeito de imposto de renda, mas para previdenciário não é remuneração. Por isso, o pastor não tem vínculo empregatício com a igreja. O pastor não é empregado da igreja. A igreja colabora com o sustento dele. Bom, mas a lei previdenciária, ela institui lá no artigo 11 da lei 8.212, que é a lei do fomento da Previdência, que o religioso, ele é contribuinte individual. Ou seja, ele está obrigado a pagar o INSS. Ele não tem como escapar de pagar o INSS. Bom, aí a pergunta é, qual que é a base de cálculo? Como é que calcula esse INSS? Bom, nós temos algumas opções. A depender do caso, compensa pagar os 20% sobre a remuneração ou sobre o sustento que ele recebe, e a depender do caso, não compensa pagar os 20%, porque a lei também prevê uma outra forma. Primeiro, eu vou primeiro para os 20%. Os 20%, o salário de contribuição, ele vai ser usado lá na frente, esse salário, para calcular o salário-benefício. Então, sobre o tanto que eu pago, vai ser calculado o quanto eu vou receber. Como funciona isso? A partir de 99, a lei estabeleceu que todas as contribuições, todos os salários de contribuições a partir de 89, eles são considerados para calcular o salário-benefício. E pega-se o valor de cada salário de contribuição em cada competência, em cada mês, se atualiza ele para uma data X, a data do cálculo, e os 80% de maiores valores é feita uma média aritmética desse valor. Esse é o salário de contribuição base. Para a aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição, sobre esse valor é aplicado o famigerado fator previdenciário, que é uma forma de redução desse valor a depender de uma série de regras. A idade, o tempo de contribuição que teve, a idade, quanto está se pedindo, enfim, tem aquelas regrinhas lá que são tantas que não dá para detalhar aqui, mas sobre esse valor é feito esse cálculo. Então, por isso que o salário de contribuição ele é muito importante, porque no caso do pastor, por exemplo, se ele já vinha contribuindo num salário de contribuição maior, não compensa ele ir para a segunda opção. É melhor, via de regra, né? Melhor que ele continue com um salário maior, porque senão ele vai complicar a média dele. Aí o salário benefício dele lá na frente vai ser menor.
Então, por isso que eu disse no começo, tem que fazer o cálculo de cada caso e fazer essa simulação para entender como isso funciona em cada um dos casos. A outra regra é aplicar uma possibilidade que tem de se pagar um mínimo de 11% sobre o salário mínimo. Bom, só que aí o pastor vai ter que abdicar de uma coisa, da aposentadoria por tempo de contribuição. Ele só vai aposentar por idade. Ele não consegue aposentar antes dos 65 anos. Nesse caso, ainda tem um fator previdenciário, mas ok. Nesse caso, o salário dele vai ser necessariamente um salário mínimo. Porque ele vai contribuir sempre sobre 11% do salário mínimo. E para o pastor, dá para incluir ele nessa modalidade que chama, é um seguro, como é que eles chamam lá? Especial, uma aposentadoria, quase uma aposentadoria especial, tem um outro nome técnico que eu não estou lembrando de cabeça agora. Mas dá para incluir ele nessa regra, porque a remuneração do pastor não é renda para efeito previdenciário. É por isso que dá. Se fosse renda, não daria. Isso é aplicado também, por exemplo, no caso do contribuinte facultativo. Facultativo é aquele que quer contribuir, mas não tem renda. Ele pode aplicar essa regra de pagar sobre o salário mínimo. Acontece com o MEI, por exemplo, ou com quem tem baixa renda ainda, que está inscrito no programa do governo, esse tipo de coisa, pode ser até 5% para ter um salário mínimo de aposentadoria. Tá? Mas para o pastor dá para colocar, no nosso caso aqui, 11% do salário mínimo. Mas nessa hipótese, ele só vai aposentar por idade, depois dos 65, e a renda dele vai ser sempre um salário mínimo. Não mais que isso. Entende? Então, são essas duas questões. Uma outra coisa que é interessante no caso do pastor é contribuir o tempo que passou. Tem muita gente que deixou de pagar, simplesmente parou. É possível pagar os atrasados. Como se faz isso? Aí vai ter que ver também quando, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, vai ter que ver aquela regra de quando foi feita a inscrição como contribuinte individual. Se a inscrição como contribuinte individual perante o INSS for anterior a quando parou a suspensão do recolhimento, então é mais fácil. Se for a inscrição, por exemplo, eu nunca fui inscrito, sou pastor faz 20 anos e nunca fui inscrito, eu quero pagar, beleza, então vou me inscrever hoje e vou fazer um pedido formal para o INSS, provando que eu era pastor lá atrás, e para ver se o INSS aceita. Como é que prova isso? Ata de nomeação de consagração, declaração da igreja, e por aí tem uma série de provas. É possível também. Tá? Isso para pastor. Para uma pessoa normal, não dá para fazer. Isso é uma regra que foi flexibilizada para pastores. Ok? Então, é possível fazer isso para programar a própria aposentadoria com o mínimo de um salário mínimo. Eu vou dar um exemplo. No meu caso, por exemplo, não sou pastor, mas quando eu fui fazer o meu INSS, eu fiz a seguinte conta. Tá? Olhando para o meu caso pessoal, como eu sou advogado, a minha renda, eu hoje é do escritório, então eu consigo delimitar o meu prolabore. Entende? Eu posso estabelecer o meu prolabore. Então, eu fiz um cálculo para eu contribuir pelo mínimo possível. Por quê? No meu caso, a somatória do meu valor de contribuição, na média, ela ficaria muito próximo do salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo. E isso vai achatar. Por quê? O salário de contribuição não corrige igual ao salário mínimo. O salário mínimo, de regra, corrige mais do salário de contribuição. E essa correção que faz a média, toda vez que você tem o seu salário, o benefício corrigido, ele não é pelo mesmo índice do salário mínimo. Ele vai pela inflação. Então, ao passar dos anos, ele vai sempre diminuindo até que chega ao mínimo de um salário mínimo. Então, como no meu caso já teve isso, eu preferi deixar de contribuir para o INSS, porque eu não tenho a possibilidade de contribuir de 11%,
o meu era 20, eu preferi deixar de contribuir para o INSS e fazer a previdência privada. Entende? Então, por isso que cada caso tem que ser analisado. Okay? O pagamento dessa contribuição é sempre no dia 15 do mês seguinte e tem que estar inscrito perante o INSS. Mais ou menos é assim que funciona a aposentadoria de pastor, com relação ao diferencial dos outros. Né? Deixa eu ver se tem mais uma coisa interessante aqui, professor. Ele pode contribuir sobre o máximo? O máximo é o teto. O teto do INSS pode, aí é 20% do teto. 20% do teto. Hoje deve estar mais ou menos uns 6, 7 mil reais, então daria R$1.000 e poucos de contribuição mensal. Quando for corrigir, vai pegar esse valor, salário de contribuição, atualizar, fazer a média aritmética dos 80% maiores. E aí depois tem um famigerado fator previdenciário, vai depender da idade. Esse danado, esse é complicado. Pois não. Ok? Se ele não é funcionário da igreja, o que ele pode usar para dizer no instituto lá do INSS que ele colaborou? Que ele é pastor? Ele não colaborou, como que ele é pastor? O que eu falei anteriormente, é a ata de nomeação como pastor, uma declaração da própria igreja que ele atua como pastor. Mas e se não tiver isso? Uma declaração da igreja. Só isso? Precisa uma declaração formal da instituição, dizendo quando ele começou a ter vida religiosa lá e firmada, tudo certinho, o INSS costuma aceitar como regra. Porque hoje, principalmente depois do atual governo, houve uma flexibilização para os pastores. O atual governo, inclusive, pediu para a Receita Federal mudar o entendimento, a interpretação de algumas regras, para deixar de cobrar coisas atrasadas de pastores que não pagaram. Porque, como eu falei lá no começo, ele é contribuinte individual. Então, vamos dar um exemplo. O pastor vai lá e declara que teve renda num determinado ano. E ele não tem contribuição previdenciária naquele ano. A Receita Federal e a Previdência é o mesmo órgão hoje. Então, a Receita sabe que ele teve renda e sabe que ele não contribuiu. A Receita pode cobrar a contribuição, inclusive pela renda que ele declarou. Aí houve um pedido do governo do Bolsonaro que convenceu a Receita a mudar esse entendimento com relação aos pastores. Aos advogados, por exemplo, não. Pastores e padres, né? Pastores eclesiásticos, os líderes religiosos. Irmãos, Irmã, até candomblé nessa história. Pai Santo. isso não. Porque chama santo, né? Alguém tem mais uma questão? No caso da previdência privada, como funciona? Bom, previdência privada tem suas regras. A previdência privada, você faz planos. Tem vários jeitos de fazer esses planos aí. Você pode fazer contribuições para projetar uma aposentadoria. Então, fala assim, eu quero me aposentar aos X anos de idade com um salário de tanto. Aí eles fazem um cálculo, falam assim, você tem que contribuir todo mês com tanto. É contributivo. É a mesma regra. O que muda? Muda a forma de correção desse valor, porque no caso do INSS é uma tabela do governo, e no caso da previdência privada é mercado. Então, a atualização é maior. E tem também os juros que esse dinheiro rende, porque esse dinheiro é aplicado. Ele não é feito igual a previdência. O gestor desse plano de previdência, ele faz aplicações desse dinheiro e gera renda desse dinheiro. E esses benefícios, eles são somados ao teu valor de previdência lá na frente. Era o que o governo fazia também com o Banco do Brasil. Sim. E os Correios, e depois veio o PT e comeu tudo. Exatamente. Hoje, por exemplo, os Correios, a Caixa Econômica, o Petrobras, esses fundos de pensão desses órgãos, os contribuintes atuais estão destinando parte do dinheiro para cobrir o rombo que o pessoal roubou de lá.
Eles compraram muita coisa podre, dinheiro, enfim, foram fazer o investimento, mas fizeram investimento para desviar o dinheiro. Né? Até 2030 eles vão ter que contribuir. E por aí vai. Então, uma indicação de previdência, nome de uma previdência, o senhor aconselha? É difícil indicar, né? A gente poderia até perguntar para o Fernando. O Fernando Brison, o presidente da igreja hoje, ele tem uma empresa que trabalha no mercado financeiro. E eles têm dentro o leque de produtos deles, eles têm previdência. Tanto que a minha, por exemplo, esse mês eu mudei. Eu saí da previdência da OAB e fui para a previdência que eles me indicaram. E ele me provou por A mais B que aquilo lá era melhor, entende? Da forma como eu montei agora. Então, é consultoria. Aí, cada caso tem que fazer uma consultoria e é interessante fazer, inclusive com reserva, porque eu, por exemplo, como profissional liberal, eu preciso trabalhar com reserva. Se eu ficar doente amanhã, como é que eu vou fazer para sustentar minha família? Eu aprendi também que a previdência, o governo não toca nela. Já no INSS, dependendo do governo. Aqui no Brasil, hoje, do jeito que a gente está vendo, a gente não sabe o que toca e o que não toca, né? Mas essa questão da Previdência, ela tem umas proteções. Não necessariamente, quando eu falo Previdência, eu não estou falando de Previdência privada, aquela da lei que regulamenta a Previdência privada. Eu estou falando de Previdência privada como um planejamento financeiro para que você tenha sustento no futuro. Pode ser até em ações. Tem parte, tem gente que faz previdência através de compra de ações de mercado de longo prazo, enfim, tem várias formas de você fazer isso. Né? Não precisa necessariamente colocar na previdência. Até mesmo porque, se você pensar que você vai resgatar esse dinheiro lá na frente, a tributação é muito alta. Você vê uma ideia, tem a tributação decrescente, progressiva e degressiva. Na progressiva, hoje, se você resgatar, o imposto é menor, quanto mais tempo passa, maior fica o imposto. E se você não tem intenção de resgatar, em curto e médio prazo, não seria uma opção indicada. E tem a outra, que é o inverso. Hoje é muito caro para você resgatar, e lá na frente fica mais barato. Mas, de qualquer forma, o mínimo é 15% do valor que você coloca. Então, se você coloca 100, você já sabe que 15 ficou para o governo. Imposto de renda na previdência privada, daquela da lei. Né? Então, é uma questão de análise de planejamento mesmo. Você tem que sentar com cada caso, com um especialista e um advogado, ou o pessoal de finanças mesmo, e fazer esse planejamento. Mas qualquer banco também faz previdência. Banco faz, mas normalmente o banco só vende para você o que o gerente precisa cumprir meta. Mas aí você não vai, né? Então, eu tenho clientes que às vezes perguntam, o que você acha que eu vou fazer isso com o banco X ou banco Y? Eu falo assim, banco, hoje, ele não se preocupa muito em quanto você vai ganhar. Os gerentes de banco, hoje de banco todo mundo é gerente, né? Mas eles têm metas para cumprir. Então, eles falam assim, esse mês você tem que vender tantos contratos ou tantos R$1.000 em previdência privada. Então, ele vai trabalhar para aquilo e vai falar para você que aquilo é bom. E nem sempre é bom. Por isso que eu sempre indico que procure um especialista à parte dos bancos. Porque os bancos, normalmente, só se seja um amigo seu, alguém de confiança, né? Mas normalmente procuram te vender aquilo que eles têm que vender. Né? Eles não querem te vender coisas que são melhores para você. Ao passo que o pessoal que mexe com finanças, eles querem você como cliente. Eles não querem você para cumprir uma meta. Até mesmo porque eles não ganham com isso. Eles ganham, né, em manter você ali aplicando dinheiro para eles. Né? Gilberto, outra coisa sobre os planos de previdência privada, está ouvindo? Uhum. É a taxa de administração que é cobrada, né? Sim. Tem taxa de administração em tudo. Não só na previdência privada, tem também nas aplicações, os fundos, enfim. Mas o da previdência privada normalmente é mais caro. Então, é uma questão de planejamento mesmo. É cada caso, sentar, pensar e fazer uma estratégia, que pode mudar.
Né? No meu caso, por exemplo, que eu acabei de comentar, eu mudei. Mudei porque o que a OAB Prev estava fazendo, né? A rentabilidade da OAB Prev, ela estava muito aquém do que a outra opção que eu escolhi. Entendeu? Eu acho importante também na Previdência é que, no caso da pessoa falecer, já tem um beneficiário para receber e não entra em inventário. Sim. Isso é muito bom. Tem. Mas você pode suprir isso, por exemplo, com seguro resgatado. Tem uma série de coisas aí que dá para fazer. Então, hoje o Fernando brinca com isso, assim, o mercado tem de tudo. De tudo. Então, tem regra. A regra é você sentar e se planejar. Então, tem opção para tudo. Tem famílias, por exemplo, até tem um caso de um cliente meu lá que a gente está fazendo isso para ele, que ele está com 60 e poucos anos. Ainda dá para fazer. Até 70 dá. Que é o seguro resgatável. Para que ele está fazendo isso? Ele tem um patrimônio. Quer dizer que eu não posso mais. Então, ele tem um patrimônio. Nesse caso específico, o patrimônio dele deve dar uns 100 milhões de reais, mais ou menos. Tá? Então, se ele morrer hoje, os herdeiros dele vão ter que arrumar 4 milhões para pagar imposto, para ter acesso a esse patrimônio. Como é que você faz isso? Então, ele está fazendo um seguro resgatável, que se ele morrer, os herdeiros recebem 500 e poucos mil reais para custear essa despesa, para não ter que vender o patrimônio. Entende? Aí, daqui 10 anos, ele tem a opção de pensar o seguinte: eu vou resgatar o meu dinheiro. Ele resgata o dinheiro inteirinho do seguro, se ele não usou, né? Ele não morreu, né? E é um tempo que ele tem, por exemplo, para transferir esse patrimônio para os filhos num planejamento sucessório. Entende? Então faz as duas coisas juntas. Se a Argentina não ganhar, né? Se a gente não tiver comendo cachorro daqui. Porque também a Argentina agora mudou, né? Agora o patrimônio já pode. Na Argentina agora dizem, né? Eu não sei se isso é verdadeiro ou não, mas dizem que quando a pessoa morre, o patrimônio todo dela vai para o Estado. Nos Estados Unidos, por exemplo, 50% do patrimônio vai para o Estado. Por isso que lá ninguém tem nada na pessoa física. Lá todo mundo tem tudo em pessoa jurídica. Entende? Os governos criam mecanismos e a gente acha, os advogados acham o jeito de tirar, né? Então, nos Estados Unidos, a opção é pessoa jurídica. Aqui no Brasil, por exemplo, essa é a minha área, né? Eu faço justamente isso, planejamento sucessório. Aqui no Brasil, o que eu tenho feito muito, é trazer patrimônio para a pessoa jurídica. É o que eu mais faço hoje. Isso é o holding? Pode ser via holding também. Tem várias opções, mas pode ser via holding, o mais comum é holding.